Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Mais um vídeo sobre o filme de 2017 de Power Rangers, aquele momento que a gente fica com saudade, né? A galera aqui do Mega Power Brasil que curte o filme. E hoje trazendo um vídeo que a gente comentou com vocês no Twitter, por isso que a gente fala que é importante seguir o Mega Power Brasil no Twitter. A gente abriu uma sugestão se a galera do Squad do Poder queria um vídeo com as cenas cortadas do filme de 2017. Eu sei que na época do filme a gente fez um vídeo comentando algumas cenas, só que depois que saiu o Blu-ray e outras informações, nós tivemos mais materiais importantes que foram tirados do filme, quase 30 minutos de cenas extras. Dá para fazer uma versão estendida aí, se a Hasbro quiser eventualmente. Mas se você chegou agora no Mega Power Brasil por conta desse vídeo, por conta do filme de 2017, fica com a gente, tem uma playlist muito bacana com vários conteúdos sobre o filme, quadrinhos, curiosidades, etc. Então fica com a gente e também, é claro, não esquece de deixar o seu gostei. O like, ele é importante para ajudar o YouTube a entender que o Mega Power Brasil é relevante e mais vídeos chegarem até você. Olha só, para facilitar a vida de vocês, vai aparecer no cantinho da tela de onde vem a cena. Você vem de um Blu-ray, de um trailer ou de um spot, beleza? Abrindo nosso vídeo com a cena que acontece logo no comecinho e foi cortada, envolvendo a Kimberly, nossa futura Ranger Rosa. Essa cena acontece um pouco antes dela entrar no colégio da Alameda dos Anjos para a detenção, onde ela eventualmente vai conhecer o Jason e o Billy. E a cena em questão é uma discussão que rola dentro do carro dela com sua mãe e com seu pai. O pai da Kimberly está comentando que a detenção dela poderia ter sido muito pior e a Kimberly rebate que ela não é culpada por ter compartilhado a foto da Amanda, que é um dos motivos que ela foi para a detenção. O outro motivo é o motivo que a mãe comenta nessa cena, que a Kimberly deu um soco na boca de um cara e arrancou o dente dele, e a Kimberly faz uma piadinha dizendo que o dente do rapaz foi recolocado e ela sai do carro porque ela não quer discutir com seus pais, porque os pais não estão entendendo o lado dela. Eu não gostei que essa cena foi tirada porque ela daria um pouco mais de profundidade para a personagem. Eu sei que mais na frente no filme ela vai explicar a situação, mas se tivessem colocado essa cena no começo, a gente teria um pouco mais de background envolvendo nossa futura Ranger Rosa. A segunda cena cortada eu não entendi porque ela foi retirada. Ela é um pouquinho grande sim, mas ela é muito importante também para aprofundar um personagem, que no caso é o Jason e o pai dele. Nós temos um bate-papo que acaba virando um bate-boca lá na casa do Jason. O Jason ele volta lá da detenção, né? O pai dele comenta se ele tá sentindo alguma dor e tal, porque vamos lembrar que o Jason tá com a tornozeleira eletrônica e Jason dá uma cutucada no pai dizendo que se o pai tivesse buscado ele lá no colégio, ele não estaria sentindo dor porque ele voltou andando. E o pai do Jason comenta que ele não pôde buscar o seu filho porque ele teve que resolver algumas coisas lá no cais de Alameda dos Anjos. E a discussão começa a aflorar, galera, quando o Jason fala que o pai dele o obrigou a jogar futebol, inclusive indo no jornal da cidade e obrigando, entre aspas, os jornalistas a fazerem uma matéria, que inclusive nessa cena tem um pedaço do jornal na geladeira e Jason amassa e joga no lixo. Continuando a discussão, o pai do Jason fala que fez isso para ajudá-lo a ser mais conhecido e que agora Jason desperdiçou todas as oportunidades de ser um jogador. Só que aí, meus amigos, o Jason retruca o pai dizendo que na verdade esse era o sonho dele, não o seu sonho. O pai meio que obrigou ele a jogar futebol americano e aparentemente não era esse caminho que o Jason queria seguir. Os dois começam a bater boca, a mãe do Jason aparece para separar os dois e o pai do Jason sai para pescar, bem chateado com a discussão. Saindo de duas cenas bem complicadas, vamos para um momento mais descontraído. Essa cena é um pouco antes do Billy e do Jason irem para a pedreira, onde eventualmente vão encontrar as moedas do poder. E nessa cena, a parte engraçada é que Jason chega na casa do Billy e ele pega a chave do carro dele e aperta em direção a um conversível. Ele pensa que o carro do Billy é um conversível, quando na verdade é a van do pai do Billy. E a cena também tem mais dois momentos engraçados. O segundo é que Billy não sabe dirigir, ele entrega a chave para o Jason. E o terceiro e último momento é que antes do Jason dar partida no carro, Billy interrompe ele dizendo que ele precisa bater em um chaveiro que está pendurado no retrovisor para dar sorte.
Vamos agora para duas cenas estendidas. A primeira delas é Billy montando aquele explosivo lá na pedreira, uma cena um pouco maior, não tem muita diferença do que aconteceu na versão final, mas é só para mostrar, eu acredito um pouco mais das habilidades do nosso Ranger Azul em mexer com várias coisas diferentes. A outra cena estendida é lá no colégio da Alameda dos Anjos, depois que os Rangers sofrem aquele acidente e estão vivos, né? Eles ficam sem entender o que está acontecendo, e nós temos aquela conversa do Jason e a Kimberly na escada. Eles estão tentando entender o que rolou, eles estão procurando o Billy, para o Billy tentar explicar o que está rolando de alguma maneira. E o diálogo adicional que tem nessa cena e não rola no filme é quando Jason pergunta para Kimberly se o que ela falou na noite passada é realmente verdade. Só relembrando, Kimberly comentou com Jason que ela queria fugir de Alameda dos Anjos com ele, e ela reforça que sim, que ela falou verdade, ela quer fugir da cidade, mas essa cena foi cortada do filme. A nossa próxima cena acontece após o acidente, e Billy tá preocupado porque ele precisa contar alguma coisa para a mãe dele, apesar da van ter seguro. E é nesse momento que Jason fala: nossa, que loucura, né? Alguém roubou a van. E aí Billy fala: ué, ninguém roubou a van não, foi a gente que destruiu o carro. E aí Jason reforça novamente: nossa, alguém roubou a van, que loucura. Só que Billy não entende de primeira. Vamos lembrar que o personagem ele é autista e ele não consegue sacar sarcasmo e piada logo de cara. Só depois que Jason vai reforçando várias vezes, aí ele saca e a cena termina. Vamos para mais uma cena estendida um pouco antes do nosso quinteto encontrar o centro de comando, aquele momento que eles saltam do penhasco e caem naquele lago. Uma cena estendida entre Kimberly e Trini, onde nossa futura Ranger amarela se apresenta para Kimberly. Ela comenta que está trazendo a moeda do poder de volta para o lugar que eles acharam, como uma maneira de esquecer esse problema, né? Enfim, apagar isso que aconteceu. E aí nós temos a conclusão dessa cena que tem no filme, que é Kimberly perguntando se ela pode emprestar a garrafa dela de água porque ela está com sede. Ela pega a Trini e as duas se jogam do penhasco. E vamos para mais uma cena estendida. Essa cena é logo depois que os Rangers conseguem atravessar aquela camada de água e vão para o centro de comando. E eu gosto muito dessa cena porque no filme a sensação que a gente tem é que o centro de comando está muito perto dos Rangers. E essa cena estendida mostra que até chegar no centro de comando o caminho é um pouco longo, um pouco íngreme, né? Tem várias pedras, os Rangers tropeçam aqui e ali. Nós temos diálogos adicionais, como é o caso da Kimberly utilizando o celular do Billy como a lanterna, perguntando por que o celular não está danificado. O Billy comenta que o celular é a prova d'água. E aí eles chegam no centro de comando, que também tem uma cena adicional do lado de fora. Nós temos escritas na nave que eu acredito que são escritas eltarianas, mas essa parte também ficou fora do filme. Uma pena, eu acho que ficaria muito bacana essa mini jornada, digamos assim, até a chegada do centro de comando. Lembram daquele momento do filme que o Sam é abordado pela polícia? Então, nós temos uma cena estendida onde o Sam é levado pelo policial até o cais, lá no navio dele, onde ele conta que aconteceu um assassinato brutal na noite passada, envolvendo o policial que foi revistar o corpo da Rita Repulsa, né? Eles não sabem que é a Rita Repulsa, mas é uma cena para mostrar a gravidade do problema e como a situação vai ficando mais complicada na Alameda dos Anjos, né? Deixando um pouco mais de terror na parte da nossa vilã. A próxima cena deletada, ela faz uma alusão àquele momento que o Jason sugere para o Billy contar uma história sobre a van. E nessa cena nós temos a mãe do Billy indo para a polícia prestar depoimento para contar o que rolou com o carro. E aí Billy fala: nossa, que loucura, alguém roubou a van, né? Fazendo a ligação entre essas duas cenas deletadas. Temos uma cena muito boa que mostra a gravidade do problema que é Rita Repulsa, com os Rangers observando a cidade depois daquele ataque que acontece na joalheria, né? Temos uma cena de explosão e os Rangers se sentindo incapazes de ajudar de alguma maneira, porque até aquele momento do filme eles não conseguiram mofar. Aí nós temos o Jason mandando uma mensagem para o Zack, e eu acho que para todos os Rangers também, chamando todo mundo para treinar novamente. O Zack meio que desdenha da situação e ele está sentado no poste e desce utilizando suas habilidades. Um detalhe muito importante dessa cena que tem no Blu-ray é que existe uma outra versão de um trecho dessa cena que só apareceu em um spot
Esse momento que o Zack está descendo do poste, lá no spot que foi divulgado na época do filme, o Zack está morfado como Ranger preto. Eu não sei se essa cena estava nos planos do filme ou se foi só uma gracinha para colocar no spot para chamar a atenção dos fãs. Fato esse que seria uma cena muito bacana, mas ela não faria sentido nessa situação, né? Até porque os Rangers não estavam conseguindo morfar, e é por isso que eu acho que esse momento que estava no spot foi justamente para fazer uma gracinha e convencer a galera a assistir o filme. Uma das cenas que eu mais gosto no filme é aquele momento que Kimberly e Trini estão disputando por um pedaço de comida, não sei se é um bolo, um donuts, enfim. Só que essa cena, originalmente, ela era um pouco maior, e nesse momento nós teríamos a participação de Jason David Frank e Amy Jo Johnson, ao invés daquela cena que aconteceu no final do filme com os dois atores. E nessa cena, o Jason David Frank estava de cabelo grande. O ator comentou na época que essa cena ela foi descartada do filme, ele cortou o cabelo, e aí o diretor entrou em contato de novo para eles fazerem aquela cena que aconteceu no final, só que infelizmente ele já estava de cabelo curto. Uma pena, mas essa cena está disponível no Blu-ray. E outro detalhe importantíssimo dessa cena é que depois dessa brincadeira das duas personagens, elas aparecem com os braços morfados, né? Parcialmente morfadas, digamos assim. Eu acredito por conta desse momento aí de união delas para disputar pelo pedaço de doce, enfim, fez com que a rede de morfagem entendesse que elas estavam caminhando para se tornarem uma equipe e por isso estavam quase morfando. Temos duas cenas agora envolvendo nossa Ranger amarela, na verdade uma cena e a outra é uma cena estendida. Essa primeira é com Trini e Kimberly lá no colégio e Trini simplesmente arranca o armário da Kimberly, na verdade a porta, porque a porta tá com aqueles dizeres absurdos, né, com as outras amigas da Kimberly meio que xingando ela, colocando palavras ofensivas, etc. E Trini diz que ela não precisa de um armário e joga o armário assim por alto e cai em algum lugar e acaba quebrando e as duas saem correndo dando risada. E a outra cena, que é uma cena estendida, é naquele momento que Trini confronta a Rita Repulsa na casa dela, uma cena um pouco maior com a Trini chegando em casa, entrando pela janela, a gente tem uma visão um pouco maior do quarto, e o segundo momento que não tem no filme é a lambida que Rita Repulsa dá no queixo dela. Esses dois momentos dessa cena não estão no corte final, um pouquinho maior, não acho que deixaria a cena mais interessante, mas fica aí pela curiosidade. Lembram daquela conversa que Kimberly e Jason têm lá na casa dele? Bem, essa cena era para terminar de outra maneira, terminar com um beijo, porque Jason pergunta para Kimberly nessa cena deletada que tipo de garota que ela gostaria de ser, e ela responde que gostaria de ser a garota que beija o Jason e os dois acabam se beijando. Essa cena inclusive apareceu nos trailers da época e muita gente achava que ia rolar um romance entre os dois personagens. Curiosamente, no quadrinho Aftershock, que é a continuação do filme, dá a entender que essa cena rolou de alguma maneira e os dois têm um tipo de relação, mas eu gostei que ficou de fora, até porque isso não condiz com a personagem. Achei uma cena super forçada, ainda bem que a cena terminou do jeito que ficou no filme. Uma outra cena que ficou de fora, e essa deu uma dorzinha no coração, porque eu achei uma cena muito bonita, muito simbólica, inclusive, ela acontece logo no final do filme, após a batalha contra Goldar e Rita Repulsa, uma cena envolvendo o Megazord. Nós temos um garotinho bem pequenininho colocando a sua mão nos pés do Megazord, uma cena muito bonita e que tem tudo a ver com Power Rangers, mas infelizmente ficou de fora do filme. Temos duas cenas que aparecem nos trailers de Power Rangers. A primeira delas é com o Zack pulando entre os trailers lá da região onde ele mora. Acredito eu que seria uma cena para mostrar ele descobrindo suas habilidades. E a outra cena que aparece nos trailers e spots é com a figura misteriosa treinando em cima de um trem. E eu lembro muito bem na época que a galera estava especulando que podia ser o Tommy, que era a Trini, etc. E a confirmação de quem era de fato que estava ali em cima veio na novelização do filme, no livro do longa-metragem, confirmando que era Zack que estava treinando, não era nem Tommy, nem a Trini. E temos mais dois momentos para finalizar o vídeo de hoje. O primeiro deles seria uma cena estendida da batalha final contra os bonecos de massa lá na pedreira. Essa cena infelizmente não tem no Blu-ray, não tem em trailer,
ela foi disponibilizada, digamos assim, no canal dos dublês do filme. Na verdade, não a cena, mas toda a sequência de ação, como ela seria no filme. Uma cena muito bacana, queria mostrar um pouco mais dos nossos Rangers em ação. Acho que cerca de 3 minutos de combate. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês verem essa cena. E para fechar nosso vídeo de hoje, na verdade nós temos uma substituição de cena pós-crédito. A cena pós-crédito original que nós temos é com o casaco do Tommy lá na detenção e o professor chamando pelo nome dele, Tommy Oliver. E a cena final, a cena pós-crédito, seria um pouco diferente. Iria se passar lá no refeitório, acontecendo uma briga. A gente não ia ver quem é que estava na briga e alguém ia comentar que era um aluno novo, um aluno rebelde, Tommy. E assim terminaria o filme. O diretor, o Dean Highlight, disse que não gostou dessa ideia da cena acontecer no refeitório, até porque o refeitório aparece poucas vezes no filme, e ele achou muito melhor colocar o Tommy na detenção para que, eventualmente, ele encontrasse os Rangers, mas infelizmente a gente sabe que isso nunca vai acontecer, porque a sequência foi cancelada. Mas e você do outro lado, já conhecia essas cenas deletadas? Comenta aqui com a hashtag Squad do Poder. E também não esquece, é claro, de seguir o Mega Power nas redes sociais, Twitter e Instagram, onde saem as principais novidades do universo de Power Rangers. E é claro, também conhecer o nosso projeto de financiamento coletivo, que é o Apoia-se, um lugar onde você pode apoiar financeiramente o Mega Power Brasil, seja com um pouquinho, um pocão, 5, 10, 15, 20 reais, a quantia que couber no seu bolso para ajudar a melhorar a qualidade dos vídeos, a ter mais live, podcast. Então, clica aqui no link do Apoia-se e vem fazer parte do seleto grupo de heróis, onde o Rodrigo Lins e o Rafael de Paula já fazem parte. É isso, galera, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.